Prazer ver vocês, tá? Muito obrigado. Vamos ouvir. Não, você pode usar uns 25 minutos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim também é um motivo de grande alegria de estarmos juntos de novo, de volta neste lugar, aonde nasci, aqui bem pertinho, e meus primeiros dias de vida foi aqui nessa igreja. E por alguns anos a gente assistimos, né, pelo YouTube, não, pelo Facebook, os cultos aqui desta igreja, e um desejo grande, porque na época era bem uma janelinha parece de madeira, eram uns banheirinhos ali embaixo, e Deus nos tirou daqui, levou para Minas Gerais. Estamos ali em Minas Gerais já há alguns anos, e pela bondade de Deus, olhando humanamente, jamais chegaria ao ministério. Estamos ali como pastor, presidente ali no Campo Petrovale, e cooperando, servindo a obra de Deus. Mas isso não mudou. Eu estava falando com o Monló, louva a Deus para a vida do Monló também. Se precisar de limpar o banheiro, nós limpamos. Se precisar limpar o chão, a gente limpa. Tem dia que eu estou na porta, tem dia que eu estou no som. Na casa de Deus, o único grande que tem aqui chama-se Jesus Cristo. Os demais são só servos. Irmãos, sem perda de tempo, o trabalho de Santa Sé é um trabalho corrido. Eu vou deixar aqui rapidamente uma breve palavra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 30, já que já antecede o ato da Santa Ceia. Eu quero compartilhar com os irmãos, bem breve, uma palavra que Deus colocou no meu coração, se viesse me dar a oportunidade. Diz assim a palavra do nosso Deus: por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos que dormem. Outra tradução vai dizer assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E eu, por alguns tempos, eu passei meditando por que Paulo coloca nessa situação. Por causa disso, porque havia alguma coisa que estava enfraquecendo, tornando os irmãos da igreja de Corintos fracos. E quando nós olhamos, fazemos uma leitura rápida, uma visão panorâmica da igreja de Corintos, era uma igreja com aparência de perfeita. Era uma igreja que Paulo ele vai dizer que ela não faltava nenhum dos dons espirituais dentro da igreja de Corintos. Era uma igreja que na igreja de Corintos tinha lá o dom de maravilha. Quando alguém chegava lá que precisava de um milagre, alguém estava faltando, quem sabe até uma parte do corpo, alguém ali, um dos membros da igreja de Corintos orava e Deus fazia acontecer. Dentro da igreja de Corintos havia também um dom de profecia. Dentro da igreja de Corintos havia o dom de interpretações de língua, o dom de variedade de línguas. Havia ali, ela era uma igreja completa. Mas quando Paulo escreve, quando nós vamos lendo mais sobre a igreja de Corintos, parece que esses dons estavam todos adormecidos. Parece que a igreja estava um pouco adormecida. E é muito normal em nossos dias pessoas ficar, uns falam de galho em galho, eu vou dizer de igreja em igreja, procurando uma igreja perfeita. Sempre quando nós recebemos alguém ali no nosso ministério, eu disse para ele ou para ela, falo assim, irmãos, que nós temos problemas. Aqui nós não somos uma igreja perfeita, porque o dia que tiver, eu estou falando de ministério, a igreja de Cristo ela é perfeita, mas o ministério tem falha. Por quê? O homem, aonde está o ser humano, acontecem algumas falhas. E aqui, quando eu olho no livro de Atos, capítulo 18,
A Bíblia vai dizer que Paulo, mais ou menos por volta do ano 45, depois de Cristo, ele sai de Atenas e ele vai para a cidade de Corintos, e ainda não existia a igreja de Corintos. E ele chega ali na casa de Áquila e da casa também de Priscila, e começa, eu creio, a fazer alguns cultos ali. E um certo dia a Bíblia vai dizer que Paulo ele faz uma pregação tão fervorosa na sinagoga, que até o chefe da sinagoga converte, se torna um servo de Deus, e muitas almas foram se rendendo aos pés de Cristo, e ali começa ali a igreja chamada Igreja da cidade de Corintos. E Deus abençoou aquela igreja de uma tal forma, nos dons espirituais, de tão grandeza, que aquela igreja, eu creio que quando alguém ouvia falar da igreja de Corintos, o seu coração ardia por conhecer a igreja que estava em Corintos. Irmãos, mas aí quando Paulo, ele fica ali por volta de 18 meses, 1 ano e meio na cidade de Corintos, ele faz ali o seu trabalho missionário, ele implanta ali a igreja de Corintos, ele deixa ali a igreja implantada, a igreja alicerçada, ele deixa ali o pastor local da igreja de Corintos, e Paulo agora ele segue na sua viagem missionária, porque Paulo ele era muito estrategista. Ele ia nas cidades estratégicas, onde tinha grandes movimentos de comércios, de movimentação de pessoas, e implantava-se ali igreja, inclusive Corintos era uma dessas cidades, porque ele sabia que daquela cidade, o evangelho, várias pessoas passavam e ia levando a palavra de salvação para outros lugares. E aí quando nós estudamos na carta de Paulo, já no capítulo 11, no versículo 11 também, ele vai dizer assim, olha, o propósito, ele começa a exortar para o povo mudar a conduta. A reunião deles já não era uma reunião espiritual. Paulo vai dizer assim que a reunião deles, as causas judiciais, quando alguém tinha uma causa judicial, uma divisa de terra, uma divisa lá de terreno, algo que acontecia, ao invés deles procurar o pastor da igreja, o responsável pela igreja, para resolver aquela situação, eles iriam para os tribunais da justiça, brigar judicialmente, e Paulo está dizendo assim, olha, vocês é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Aí por isso que eu disse para os irmãos que eu fiquei por algum tempo, Paulo dizendo assim, por causa disso, no versículo 30 que nós acabamos de ler, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muito que dorme. Aí eu começo a perguntar para mim e examinar a Escritura. Por causa de quê? Por causa das contendas, das divisões. Aí Paulo ele vai dizer que havia ali 4 grupos de pessoas. Havia o grupo de Paulo. Havia um grupinho ali, dentro da igreja de Corintos. Nós estamos aqui, irmãos, num trabalho de Santa Ceia, por isso que eu estou dizendo isso aqui. Havia um grupinho ali, que ele dizia assim, o dia que Paulo prega, o culto é uma bênção, mas o dia que Apolo prega, nem lá eu vou. Mas aí havia o grupinho de Apolo também. O grupinho de Apolo, o dia que era Paulo, eles questionavam. Eu não gosto muito de ouvir Paulo, é muito lento para pregar. Você lembra aquele dia que ele estava pregando, e aquele adolescente caiu lá da janela e até morreu, culpa de Paulo.
E nos nossos dias não é muito diferente. Eu não sei aqui em Lucialva, mas lá em Minas Gerais, onde nós estamos, ali na cidade de Betim, tem gente que manda no grupo assim: pastor, quem vai pregar hoje? Eu nem respondo. A Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer usar. Deus usa o pastor Amadeu, Deus usa os obreiros que está aqui, Deus usa o membro, Deus usa o porteiro da igreja. No dia que Ele quiser usar, Ele pega e usa, e como uma ferramenta, irmão Ló, afiada para fazer aquilo que precisa ser feito. Aí dentro da igreja de Corintos havia um pior grupo, chamado Grupo de Cristo. Era aquele santo demais, aquele santarrão demais, que muitos dizem assim: olha, o pastor não manda na minha vida, quem manda na minha vida é só Deus, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para o pastor. A Bíblia diz que o pastor da igreja, ele é o anjo de Deus, representante de Deus na terra. Ele manda e ele é responsável pela sua vida. E se a sua vida for perca, a Bíblia diz que dependendo da situação, Deus vai cobrar do pastor da igreja. Deus não vai cobrar de mim, Deus não vai cobrar dos obreiros, mas Deus vai cobrar do pastor da igreja. E o grupinho de Cristo que estava ali dentro da igreja de Corintos, eles tinham esse negócio: não, eu sou de Cristo, tudo é Deus, tudo, irmão, e realmente é Deus mesmo. Se não fosse Deus, nós nem aqui nós estaríamos. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, pastor Amadeu não estaria aqui, o irmão Ló não estaria aqui, você não estaria aqui, Satanás já teria nos tragado vivo. Já viu uns animadores de plateia que falam assim: levanta o pé aí, irmão, pisa na cabeça dele. Quem é nós, irmãos, se não for a bondade e a grandeza de Deus para vencer Satanás? O único que pisou na cabeça dele, pode pisar a hora que quiser, chama-se Jesus Cristo. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus todos os dias, porque senão nós pensamos que estamos pisando na cabeça de Satanás e nós estamos lambendo o chão. E aí Paulo está dizendo assim: olha, tem muitos fracos. E um dos sintomas da fraqueza é quando nós perdemos a força. Já não conseguimos mais alimentar direito. Começamos a escolher aquilo que nós queremos comer. Não, isso aí eu não como. Não, essa mensagem eu não ouço. Eu só ouço fulano de tal pregar. Não. Essa que vai louvar aí, não, eu não gosto de ouvir. Ela tem uma voz muito chata, parece uma voz de taquara rachada. Eu gosto é quando a irmã fulana de tal canta. Está fraco. É crente fraco. E aí a Bíblia vai dizer que alguns, já estou encerrando, viu, irmãos? Não vou tomar tempo não, viu, pastor? Outros estavam doentes. Já é um estágio avançado da fraqueza. Quem já ficou doente aqui? O que é a primeira coisa que nós fazemos muitas vezes? É ir para a cama, deitar. E muitas vezes perder toda aquela força, todo aquele vigor, até de sair na rua. E tem muitos em nossos dias, principalmente depois dessa maldita pandemia que passou aí,
nem na igreja vem mais, está tudo doente em casa, mas não é doente fisicamente não, é doente espiritualmente. E aí Paulo está dizendo, olha, tem muitos, por causa disso, vocês querem ver uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, irmão? Nós precisamos falar, é Bíblia. A Bíblia a gente pode falar, eu creio que no domingo, na terça, na quinta, é Bíblia. Dentro da igreja de Corinto, tinha um certo moço lá, que ele estava tendo relação sexual com a madrasta. E o caso tornou tão notório, que eu creio que todo mundo sabia. Mas a liderança da igreja de Corinto parece que estava dormindo e consentindo. E aí Paulo vai dizer assim, olha, pega esse homem, disciplina esse homem, entrega ele na mão de Satanás, para Satanás esbofetear ele, para ver se ele se arrependa e tenha misericórdia e volta para o primeiro amor. Às vezes nós achamos que é só a igreja do século 21 que acontece tanta coisa. Não, irmãos, vem desde lá. O único perfeito que andou sobre essa terra, o único perfeito que caminhou por essa terra, chama-se Jesus Cristo. Se os irmãos procurar falha no pastor Jeremias, vai achar um tanto. Se procurar falha no irmão que está do seu lado, ou na irmã que está no seu lado, vai achar algumas, mas tem muitas qualidades também. Mas às vezes o ser humano, nós enxergamos muito só o defeito, mas não enxergamos, nós temos dificuldade em enxergar as qualidades nas pessoas. E quando eu vejo hoje aqui em Lucialva, o que Deus fez aqui, esse templo maravilhoso, ar-condicionado, um teto maravilhoso, sendo transmitido, podemos dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Pode ou não pode? Eu posso dizer, o Senhor está neste lugar. Podemos dizer assim, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que está matando dentro das igrejas ultimamente, chama-se falta de perdão. Falta de perdão. E tem pessoas, eu sei que é temperamento, tem uns que eu não tenho dificuldade de ajoelhar no pé de qualquer um e pedir perdão, não tem dificuldade, eu sou um pouco, às vezes, um pouco estrovado, às vezes tem hora que eu falo umas coisas que meio assim, no momento do calor, mas se precisar depois, de qualquer membro, pastor, de qualquer um, de chegar perto dele, meu pai me conhece, está aqui testemunho, de chegar perto dele e falar assim, irmãos, você me perdoa, irmão, eu errei, mas tem pessoas que ele se acha tão grande, porque ele tem uma credencial, muitas vezes de obreiro no bolso, ou de que seja, de que for, ele se acha tão grande que ele, não, é ele, é ela que tem que pedir perdão, não, irmãos, a Bíblia diz assim, se você trazer a sua oferta no altar, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você não, é ele, tem alguma coisa contra ti, você deixa a sua oferta aqui, vai lá, conserta com ele, oferece perdão para ele, perdoa ele, aí depois você vem e entrega a sua oferta. E calabandarash em fácia. Aí nós perguntamos assim muitas vezes, Jesus, o Senhor curava nos cultos,
Jesus, o Senhor batizava nos cultos. Era crianças de 5, 6, 7 anos de idade, pulando no poder do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas endemoniadas, quando chegar na entrada da porta, não conseguia ficar de pé, e vinha arrastando igual cobra até aqui no altar, e Jesus libertar, e a pessoa saía andando, e nós perguntamos assim, ficamos igual aqueles do passado, sabe? Senhor, o Senhor fazia, o Senhor fazia, o Senhor fazia, o Senhor fazia. Eu disse assim, Jesus faz, e Ele continuará fazendo. Mas nós precisamos de liberar perdão. Lá na nossa igreja eu tenho o costume no dia da Santa Ceia, até de deixar um minutinho, porque principalmente o esposo, muitas vezes ali, a esposa no decorrer do 30 dias, às vezes a gente fala alguma coisa um para o outro, e às vezes o dia passa e nós não consertamos, e chega na igreja, pastor Madeu, a nossa companheira, às vezes com o coração machucado, nós machucamos o coração dela, ou vice-versa, ela machucou o coração do companheiro, e chega aqui na igreja, e às vezes, e toca na Santa Ceia. Para mim encerrar aqui, eu pastoreava uns anos atrás uma congregação do Vila das Flores, na época eu era presbítero da igreja, e eu sempre gostei muito de observar o momento da Santa Ceia, quem toma, quem não toma, e naquela noite eu vi que uma das irmãs que congregava comigo ali não tomou a Santa Ceia, e o esposo dela tomou. Só que quando o esposo dela comeu o pão, irmão Ló, o pão agarrou na garganta dele, e ele já começou a passar mal ali mesmo, e ele faleceu. Quando chegou lá por volta das 11 e pouca, e ele foi para casa, e passando muito mal, e muito ruim, e ela falando com ele, Demi, eu vou te levar no hospital, e ele fala assim, para mim não tem mais jeito, eu quero te levar no hospital, vamos chamar alguém, vamos chamar uma ambulância, vamos chamar o SAMU, eu vou te levar no hospital, para o médico ver o que aconteceu. Ele fala, para mim não tem mais jeito, e partiu, numa situação bem complicada. E eu chamei a minha esposa, depois de uns 3 dias depois do sepultamento, fomos lá na casa da viúva, e eu conversando com a viúva, ela disse assim, pastor, naquele dia, eu não tomei a Santa Ceia, porque ele me deu uma panelada na minha cabeça. Ela foi a ofendida, não foi a ofensora, ela foi a ofendida, e ele deu uma panelada na cabeça dela, bateu nela, veio, tocou na Santa Ceia. Quando ele comeu o pão agarrou na garganta dele. Isso é muito sério, irmãos. A Santa Ceia não é um costume das Assembleias de Deus. A Santa Ceia é um mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando os obreiros consagrar esse pão, quando os obreiros consagrar esse suco, ele vai simbolizar, tem alguém que fala que não, ele vai simbolizar o corpo, ele vai simbolizar o sangue de Cristo, e como símbolo do corpo, e como símbolo do sangue, ele tem o poder para curar, ele tem o poder para libertar, mas ele tem o poder para matar também, se for preciso. E Deus está aqui nessa vida para nos dar vida, e vida com abundância, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Quem pode adorar o